Iniciando agora então mais um vídeo, a gente vai ver hoje como é o método para se calcular o ângulo entre dois vetores. Digo assim, se eu tiver dois vetores aqui, um apontando para lá, outro apontando para lá, sem muita especificação sobre esses vetores. Simplesmente vamos imaginá-los como vetores no espaço ou no plano cartesiano, tanto faz, as propriedades são as mesmas. E eu posso ter, como a gente viu nos vídeos anteriores, eu posso ter dois ângulos, né, entre eles. Posso ter dois ângulos, né? Pode ter esse aqui no meio, pode ter esse aqui que dá a volta, né? Pode ter esse aqui que dá a volta. Ficou parecendo um Pac-Man aí. Mas quando eu vou calcular o ângulo entre dois vetores e eu uso a fórmula, né? Não é esse daqui que eu tô calculando, galera. Não é esse daqui. É esse daqui. É o menor ângulo entre eles, tá? É esse daqui. Esse é o menor ângulo entre eles. Beleza? A gente vai entender um pouco melhor isso mais pra frente ainda, mas primeiro vamos ver a forma de calcular esse ângulo, tá bom? Então, se a gente tem esses dois vetores, onde esse aqui é o vetor V e esse aqui é o vetor U, então qual que é a fórmula para se calcular os dois vetores? Bom, vamos voltar para a aula passada, vamos voltar para o vídeo passado. A gente tinha visto o quê? A gente tinha visto algumas propriedades do produto escalar, certo? Uma dessas propriedades é essa sexta aqui, ó, que o produto escalar é igual ao módulo de V vezes o módulo de U vezes o cosseno de θ. Θ é esse ângulo θ aqui. Θ vai ser exatamente esse ângulo. Então, o que eu posso fazer para calcular esse ângulo? Eu posso pegar essa fórmula aqui e isolar o θ, né? Vamos fazer isso. Então, se eu tenho, então, que produto escalar de V com U é igual ao módulo de V vezes o módulo de U vezes o cosseno de θ, como que eu isolaria o θ? Bom, eu preciso isolar o cosseno primeiro, né? Depois eu vejo o que eu faço com esse cosseno, mas primeiro eu preciso isolar o cosseno. Então eu preciso passar esses dois aqui dividindo, correto? São dois escalares, os dois são um módulo, né? Dois valores, preciso passar dividindo. Então eu vou fazer isso. Aí eu vou escrever, eu vou inverter a ordem, tá? Vou colocar que o cosseno de θ é igual, aí eu vou passar esses aqui dividindo e deixar do outro lado. Não, melhor, vou escrever assim mesmo. V escalar U, passei módulo de V dividindo, passei módulo de U dividindo, tá bom? Vou dividir, ó, V, módulo de U, igual a cosseno de θ. Aqui eu já tenho uma fórmula, tá bom? Aqui já seria uma fórmula. Você pode usar essa fórmula aqui em alguns casos, em alguns momentos aí da matéria. Você pode usar essa fórmula já. Porém, a gente quer encontrar uma fórmula para θ, não para o cosseno de θ, né? Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa tirar o cosseno a menos 1 do outro lado, né? Então, vai ficar que θ é igual, aí o cosseno a menos 1, que é o inverso do cosseno, né? Dessa bagaceira toda aqui. V escalar U sobre módulo de V vezes módulo de U. Essa é a fórmula para o ângulo, tá ok? Essa aqui é a fórmula para o ângulo entre dois vetores. θ vai ser esse ângulo aí. Vai ser assim que eu calculo realmente o módulo. Beleza? Vamos ver um exemplo? Então, se eu tenho os seguintes vetores. O vetor V
Eu não vou nem desenhar esses vetores, tá bom? Eu só quero calcular o ângulo aqui. O vetor V igual a... vamos ver esse ângulo aqui, ó. Vamos ver o ângulo desse exercício aqui. Desse exemplo que a gente fez. Com esses vetores. V menos 2, 3, 4, 2, menos 1, 3. Vamos ver. Então, V é menos 2, 3, 4, menos 2, 3, 4. E U é 2 menos 1, 3. Certo? Então, vamos calcular isso daí. Vamos ver como que calcula isso daí. Ok? Então, primeira coisa, a gente precisa calcular o módulo de V. Módulo de V. Tá? Vai ser igual, então, a raiz... Não, vai de vermelho mesmo. A raiz quadrada de menos 2, 3... Opa, mais... Que é mais? Faltou o quadrado também. Quadrado, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Isso daqui vai dar 4 mais 9 mais 16. 9 mais 16 dá 25, mais 4 dá 29. Então, dá raiz de 29. 29 é número primo, logo não divide. Então, módulo de U vai ser, então, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Beleza? E isso vai ser igual, então, a 4 mais 1 mais 9. Vai ficar 4 mais 9 é 13, mais 1, 14. Então, vai ficar raiz de 14. 14 você fatora em 2 e 7, ambos não conseguem se fatorar mais, então esse é o resultado. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai fazer o produto escalar de V com U, tá? Agora o produto escalar de V com U. V, produto escalar U. Vai ser, então, menos 2 vezes 2, 4. Quer dizer, menos 4. Menos 2 vezes 2, mais 3 vezes menos 1, que dá menos 3. Então, mais menos 3 dá só menos 3. Mais 4 vezes 3 dá 12. Isso dá igual, então, a 5, que é o que a gente viu no vídeo passado. Beleza? Então, como que fica a fórmula que a gente vê aqui agora? A gente já achou o produto escalar, já achamos o módulo de V, já achamos o módulo de U. Então, vai ficar como a fórmula? Vai ficar aqui θ é igual ao cosseno a menos 1 de 5 sobre raiz de 29 vezes raiz de 14. Como que eu faço isso daqui? Bom, o produto das raízes é igual à raiz do produto. Tá? Então, eu vou fazer a multiplicação. 14 vezes 29 aqui. Calculadorinha básica aqui para ajudar a gente. 14 vezes... Opa, não é menos 14 não. 14 vezes 29 vai dar 406. Então, isso aqui vai ficar igual a... cosseno a menos 1 de 5 sobre raiz quadrada de 406. Tá? Não vamos perder tempo fatorando isso aqui não, porque eu já vou fazer a conta toda na calculadora. Aí eu vou mostrar para vocês como a gente faz essas contas assim na calculadora, quando as contas são um pouco mais complexas e usam funções trigonométricas inversas, essas coisas assim mais complexas. A gente procura onde está o cosseno a menos 1 aqui na calculadora. O cosseno a menos 1 está bem aqui junto com o cosseno, só que escrito logo acima. Isso significa que para atingir cosseno a menos 1, para conseguir digitar cosseno a menos 1, eu preciso apertar Shift cosseno. Aí eu consigo cosseno a menos 1. Beleza? Mas vamos fazer esse 5 sobre raiz de 406 antes.
Vamos lá. 5 dividido por raiz de 406. Então, vai dar isso daí. Aí eu faço, então, shift cosseno a menos 1 disso daí. Aí agora vamos prestar uma atenção numa coisa. Aqui em cima tem um D. O que significa esse D? Significa que o meu resultado do ângulo, né? Vamos entender que o cosseno... Vamos entender uma coisa aqui rapidinho. Cosseno... Uma coisa que é importante até. O cosseno... O cosseno, gente, ele é o seguinte. O cosseno, ele é uma função que pega um ângulo e te dá um valor, e resulta num valor. Resulta num valor. Na verdade, uma distância, tá? É uma distância que ele resulta. Distância. Mas resulta num valor, que não é um ângulo, né? Que não é um ângulo. Eu não tiro o cosseno de um ângulo e encontro outro ângulo, né? Eu tiro o cosseno de um ângulo. E o que é o cosseno mesmo? É aquele negócio. Se eu tenho um triângulo retângulo aqui, ou um círculo trigonométrico, né? Com esse raio aqui. Um círculo unitário, tá? Tentei fazer um círculo, um semicírculo, talvez aqui. Eu tiro aqui esse aqui é o meu ângulo, né? Esse aqui é o meu ângulo. Eu tiro, então, o cosseno desse ângulo. E eu encontro o quê? Eu encontro essa distância aqui, ó. A distância dessa projeção, sendo esse raio aqui igual a 1. Porque vamos entender, essa distância aqui, ela é, para o raio sendo igual a 1, ela é uma coisa. Agora, se o raio fosse igual a 2, que estaria mais para cima, essa distância dessa projeção seria maior, seria inclusive o dobro dessa, né? Se fosse 3, então seria mais ainda, né, essa distância que eu ia conseguir. Por isso que a gente precisa considerar o raio desse círculo, né? Então, o cosseno, então, ele pega um ângulo e resulta em uma distância. Cosseno a menos 1 faz o quê? Cosseno a menos 1 é o inverso do cosseno. Pega uma distância. E resulta num ângulo. Ok? Beleza? Ele faz exatamente o serviço contrário, tá? Então, se eu tenho aqui um valor aqui, que eu consegui 5 sobre raiz de 406, isso me deu uma distância, um valor que pode ser tratado como uma distância. O cosseno a menos 1 disso vai pegar essa distância e vai me fazer o quê? Vai resultar num ângulo. Qual ângulo? O ângulo entre os dois vetores. Tá? Beleza? Agora, o que acontece? O que é importante a gente entender aqui? Esse vai ser... É assim que eu faço, tá? É assim que eu faço essa conta. Agora, vamos para a calculadora. Porque vão ter casos diferentes para cada situação. Porque aqui, esse D significa que minha resposta está em graus. Graus, tá? Graus. Aquele graus que o círculo tem 360 deles, né? Tá em graus. E se eu não quisesse em graus, eu quisesse em radianos, aí eu teria que mudar aqui em cima do D para o R, que vai ter do lado na sua calculadora também, tá? Como que eu mudo isso? Eu aperto Shift, deixa eu mostrar a calculadora inteira. Eu aperto Shift, aqui, tá vendo? DRG. É o mesmo que está escrito aqui em cima. Aqui em cima tem D, R e G. D, que é de graus, porque em inglês é degrees. R, que é radianos. E G, que é de grados. Grados é uma unidade muito pouco utilizada pra gente aqui. Mas, a gente aperta o quê? Bom, deixa eu já anotar a resposta disso aqui, né? Para não perder.
Isso aqui vai me dar, então, um ângulo de 75,6321. 6. 75,63. Pode ser. Graus. Tá? É graus. Se eu quero essa resposta em radianos, eu aperto aqui, ó. Aqui, Shift. E aperto aqui embaixo, aqui, ó, no Answer. Answer. Ou aonde tiver na sua calculadora, tá bom? Aí eu aperto aqui, ó. Ele vai ter D, R e G. Degrees, graus, né? Radianos e grados. Eu quero em radianos. Agora ele me deu a resposta em radianos. Ficou um número bem grande, né? Um número até meio estranho. Mas, bom, na verdade, o que eu tenho que fazer, na verdade, aqui, ó, é mudar desde o começo. Ou não é ali? Vixe, agora eu não sei. Ah, não, perdão, gente. Falei errado. É aqui, ó. Eu aperto Shift. Não, não aperto não. Eu aperto Mode. Aí eu aperto Mode de novo. Aí ele aparece aqui, ó. Degrees, que é graus. Radianos e grados. Aqui eu mudo, tá bom? Aí agora vocês viram que ele mudou pro R aqui, ó. Ele tava no D, agora ele mudou pro R. Agora tá em radianos. Agora se eu fizer essa conta, olha, vai dar um resultado diferente. Aí sim eu vou ter o meu resultado em radianos, tá? Vai ser... vou fazer tudo direto já, tá? Cosseno menos 1 de 5 dividido por raiz de 406, fecha parênteses. Ó, agora sim ele me deu o resultado em radianos. Que vai ser quantos radianos? Ou vai ser 1,3200, vou arredondar aqui já, 32 radianos. Tá bom? É assim que a gente calcula. É assim que a gente muda aqui, tá? A gente entra no Mode, aperta o Mode, aí aperta o Mode de novo, aí vai aparecer. Tá? Aí se eu quero em graus, apertei 1 aqui já, se eu quero em grau, ele mudou pra D aqui já, tá bom? É assim que eu faço na calculadora. Eu tô fazendo na Cássio também, tá? É pra esse caso aqui, que é as calculadoras mais famosas. Mas beleza, entendido isso aqui? A gente tem essa fórmula aqui, então, para calcular esse ângulo, correto? Beleza? Tranquilo? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai analisar como fica para cada ângulo, como que vai ficar esses valores. Para cada possível ângulo que eu tiver. Porque é o seguinte. Vamos falar do produto escalar de novo. Eu posso ter vários tipos de ângulo, né? Eu posso ter ângulo igual a zero. Posso ter ângulo igual a zero. Deixa eu fazer um ponto maior. Posso ter um ângulo igual a zero. Posso ter um ângulo menor que 90 graus. Ou π sobre 2 radianos. Posso ter um ângulo reto, exatamente 90 graus. Posso ter o chamado ângulo obtuso. Que é maior que 90, mas menor do que 180. E posso ter o chamado ângulo raso. Ângulo raso é tanto 180 quanto 0, tá? E 360, assim segue-se. Posso ter esses ângulos aqui, onde o ângulo vai estar aqui no meio. Aqui não tem ângulo, aqui tem ângulo aqui menor que 90, entre 0 e 90. Né? Aqui é o θ. Aqui é o ângulo reto. Aqui é um ângulo maior que 90, mas menor que 180. Aqui é 180. Ah, e se o ângulo... Agora vem a questão. E se passar? Eu não posso ter ângulos maiores que isso. E se passar? Vamos deixar escrito aqui. Vamos deixar isso bem compreendido para vocês entenderem que é o menor ângulo entre os vetores que eu vou estar calculando.
Aquela fórmula, ela serve para isso. Ela vai me dar o menor ângulo, tá? É sempre o menor ângulo. Se eu tenho o vetor, se eu vou estar lá, eu vou estar mudando ali, abrindo a abertura ali dos vetores. Aí eu vou chegar numa hora que eles vão estar com 180 graus. Agora, aí eu aumento um pouquinho mais, aí eu trago esse vetor um pouquinho mais para cá. Esse ângulo vai ficando maior. E aí, daí não vai ser maior, não vai ser o maior ângulo que eu vou estar falando entre esses dois vetores? Não vai ser? E se fosse o caso assim, ó? E se fosse um caso assim? Onde eu tivesse aqui, não seria daí esse caso aqui, nesse caso aqui, esse ângulo aqui que eu estaria falando? Não é? Uai, eu tô colocando ele aqui em cima, coloquei aqui, ó, tá aqui, aqui, aqui. Não seria esse aqui se eu abrisse mais um pouquinho? Não. Ponto final. Não é mais esse. Assim que eu passo de 180 graus, passa a ser esse ângulo aqui. Porque é sempre o menor ângulo entre os dois vetores que a minha fórmula está calculando. Esse é o meu novo θ. Esse é o θ que eu vou estar calculando, tá? É sempre o menor ângulo. É sempre o menor ângulo entre esses dois vetores que a minha fórmula vai estar calculando. Aquela fórmula que a gente acabou de ver, tá bom? Mas vamos ver aqui para esses casos aqui. Vamos voltar para esses casos aqui. Bom, nesse caso aqui, a gente tem, a gente não vai falar do ângulo em si, tá? A gente só tá falando aqui, ó. Esse aqui é θ, são os ângulos, né? θ, 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 θ e θ. Aqui é para θ igual a 0. Ou 360. Tá? Aqui, esse aqui é o ângulo raso, tá? Assim como esse também é ângulo raso. Mas esse aqui é o ângulo agudo, que é o quê? É maior que 0, menor que 90. Menor que 90 graus. Esse aqui é o ângulo reto, que é o ângulo igual a 90 graus. Esse aqui é o ângulo obtuso, que é o ângulo maior que 90, menor que 180. E esse aqui é o outro ângulo raso, que daí esse vai ser igual a 180, tá? Esses são os possíveis casos que eu vou ter, beleza? Tranquilo? Então tá. Como que vai ser para os três casos principais, que é o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso? Como que vai ser? Para o caso do ângulo ser agudo, o produto escalar, lembrando, tá? Lembrando que os vetores são, esses vetores aqui são os vetores V e U, tá? Eu estou usando os vetores V e U. Não necessariamente os vetores do último exemplo, é só dois vetores que eu chamei de V e U que eu vou estar trabalhando. Imagine qualquer configuração possível entre eles. Então, aqui nesse caso, V. Vixe Maria, vou fazer de novo aqui. V escalar U. A gente vai olhar só para o produto escalar para analisar, porque daí a gente já olha para o produto escalar e já consegue tirar alguma informação sobre. No caso do ângulo C agudo, o produto escalar vai ser o quê? O que era o produto escalar mesmo? O que era o produto escalar mesmo? Vamos relembrar. O que era o produto escalar? Era o produto da distância desse vetor aqui vezes a distância da projeção do outro vetor. Não é? Então, se aqui for o meu zero, aqui onde os dois começam, concorda que ambos vão estar apontando para o mesmo lado? Ambos são distâncias para a direita? Logo, eu multiplico esses dois e eu consigo uma distância ainda mais para lá, correto? Né? Concordam? Daquela mesma definição que a gente viu no vídeo passado, na reta dos reais. Eu vou fazer isso aqui, aí vai ser uma distância ainda mais para lá. Ou seja,
esse é o lado positivo, né? Esse é o sentido positivo para a direita. Então vai ser mais para lá a minha distância. Logo, o produto escalar é positivo. Maior que zero. Quando o ângulo é reto, qual que é a projeção desse vetor aqui? Esse aqui é o vetor V. Esse é o vetor U. Qual é a projeção dele? Imagina a projeção ortogonal. A projeção ortogonal, que faz 90 graus, né? Ela vai ser exatamente na direção paralela desse vetor aqui. Você vai descer junto com o vetor. Ó, tô descendo para fazer 90 graus com U, você vai descer junto com o vetor. Por quê? Porque o vetor já faz 90 graus com U. Ó, 90 graus aqui. Você vai estar fazendo... Então, qual que vai ser a distância da projeção que eu vou ter? Vai ser zero. Essa vai ser a distância. E zero vezes qualquer coisa, independente dessa distância aqui, independente, tá? Zero é a projeção. Então, o produto escalar entre V e U vai ser, nesse caso, igual a zero. E isso é uma definição para o que a gente chama de ortogonalidade. É o que a gente chama de ortogonalidade. Se a gente fala, então, que V e U são vetores ortogonais, a gente está querendo dizer que o produto escalar entre V e U é igual a zero. Valor zero. É uma definição isso. Ortogonais é o quê? O que significa ser ortogonais? O ângulo entre eles, θ, é igual a 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Opa. É igual a 90 graus, tá? É isso que significa serem ortogonais, beleza? Então, esse é o caso de serem ortogonais esses vetores. E aqui nesse caso do ângulo ser obtuso, bom, qual que vai ser a projeção? Vamos fazer uma reta assim para trás, para vocês entenderem. É a projeção na direção do vetor, tá? Não é a projeção em cima do vetor. É a projeção ortogonal na direção do vetor. Ou seja, a projeção ortogonal na direção do vetor é essa daqui. E isso precisa ficar claro. Porque esse vetor não vai ter como fazer uma projeção ortogonal com que caia em cima do vetor U. Por quê? Porque o ângulo entre eles é obtuso. O ângulo entre eles é maior que zero. É maior que 90. Então a projeção, ela vai ser essa distância aqui. E o outro vetor vai estar numa distância diferente ali, ó. Se aqui é o meu zero, vocês concordam comigo que para a direita é positivo, para a esquerda vai ser negativo? Então como que fica, vocês concordam comigo? Esse aqui vai ser positivo e esse aqui vai ser negativo, né? Ali em cima eram os dois positivos. Ali em cima esse era positivo, esse também é positivo. Aqui, esse aqui embaixo é positivo, mas esse aqui é zero. A projeção desse aqui é zero. Esse aqui, na projeção desse, um é positivo, o outro. Se aqui é o zero, esse aqui é positivo, esse aqui vai ser negativo, vai ser uma distância negativa. Logo, como que fica o produto de um positivo com um negativo? Fica um negativo, né, gente? Portanto, produto escalar de V com U, nesse caso daí, vai ser menor que zero. Ou seja, o que significa ser menor que zero? Significa que é negativo. Tá?
Então esse é o caso. Se eu faço produto escalar entre dois vetores e me dá um valor negativo, significa que o ângulo entre eles é maior que 90 e menor que 180. Tá? Agora vamos falar desses dois casos aqui. Esses dois casos aqui, dos ângulos rasos. No caso do ângulo raso, qual que era a fórmula? Qual que era a fórmula lá que a gente tinha visto? V escalar U é igual ao módulo de V vezes módulo de U vezes cosseno de θ. No caso, qual que é o ângulo entre eles? É zero. Quanto que é o cosseno de zero? Quem já trabalhou trigonometria, quanto que é o cosseno de zero? É 1, né, gente? Seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Logo, isso aqui corta, porque fica 1. Isso aqui é igual a 1. Vai ser igual a 1 nesse caso. Então, isso aqui, então o que vai me dar? Vai me dar a fórmula me dá que produto escalar entre U e V é igual agora ao módulo dos dois vetores. Vai ser como se eu tivesse voltado para a reta dos reais, porque agora eu não estou considerando mais a projeção de um vetor. Estou considerando a própria distância que cada vetor anda. Tá? Estou considerando a própria distância de cada vetor. Então daí fica desse jeito aqui, tá? E pro caso desse caso aqui, e nesse caso aqui, quanto que vai ser? Vamos ver a fórmula de novo. V escalar U vai ser igual a módulo de V vezes módulo de U vezes cosseno de θ. No caso, o cosseno de 180, quanto que é? É menos 1. É menos 1. Então, menos 1 vezes módulo de V, módulo de U, fica o quê? Fica que o produto escalar de V com U é igual a menos o módulo de V vezes o módulo de U. E isso também é uma definição. Tá bom? Beleza? Compreendido? Isso precisa ficar bem entendido. Agora a gente vai ver outra coisa. Outra coisa que também pode ser tratada. Nossos vídeos vão ser bem assim, tá, gente? A gente vai vendo várias coisas. Mas o importante mesmo vai ficar sempre no começo do vídeo. A gente vai só aprofundando cada vez mais, tá? Para os vídeos. Porque algumas coisas que a gente vai ver aqui vão ser necessárias. A gente pode fazer o seguinte, vamos voltar para a fórmula que a gente tinha lá do cosseno de θ. Não do θ igual a cosseno a menos 1, mas vamos fazer o cosseno de θ igual àquilo lá. A V escalar U sobre módulo de V vezes módulo de U. Tá? Vamos voltar para essa fórmula aí. Vamos olhar para as propriedades que a gente tinha. O que a gente pode fazer com isso? A gente viu que é o seguinte, se eu tenho um escalar multiplicando um produto escalar, esse escalar entra apenas em um dos vetores que eu estou utilizando no produto escalar. Ele entra apenas em um. Vamos entender que esses módulos aqui, eles são escalares multiplicando o valor do produto escalar. Portanto, eu posso escrever eles dessa forma. 1 sobre módulo de V vezes módulo de U vezes o produto escalar de V com U. Posso escrevê-los dessa forma, certo? Agora eu posso escrevê-los também da seguinte maneira. 1 sobre módulo de V vezes 1 sobre módulo de U vezes o produto escalar de V com U. Né? Então, como que é o negócio mesmo? Nas propriedades do produto escalar, a gente viu que quando eu tenho um escalar multiplicando um produto escalar, um valor escalar multiplicando um produto escalar, ele entra multiplicando apenas um deles, né? Então, se eu tenho aqui o V multiplicando
o produto escalar de V com U e o 1 sobre o módulo de V, né? E o 1 sobre o módulo de U multiplicando também, eu posso entrar com 1 sobre o módulo de V e multiplicar o V. E posso entrar com 1 sobre o módulo de U e multiplicar o U, né? Então, como que ficaria? Ficaria igual... Ficaria o seguinte, se eu entrasse com esse aqui multiplicando, então, esse aqui multiplicando V e esse aqui multiplicando U, eu ficaria com o seguinte, eu ficaria com V sobre módulo de V, produto escalar, que a gente, né, isso aqui vai ser um vetor, né, isso aqui vai ser um vetor escalar de V, produto escalar com U multiplicado pelo inverso do seu módulo. E o que é isso aqui que a gente encontrou agora? É o vetor unitário, né, gente? É a fórmula para o vetor unitário, né? Considerando que... Vamos escrever de uma forma um pouco diferente do que a gente fez no vídeo do vetor unitário. Vamos escrever com aquele eta lá. Esse aqui é o eta. Falei errado. Inclusive, falei errado no vídeo do vetor unitário. Eu falei que era um ni, e esse aqui não é um ni. Esse aqui é o eta. Tá? Vetor unitário na direção de V. Não era V sobre o módulo de V? Não era? Não era essa formulinha aqui? Assim como, então, eta, o vetor unitário, do vetor U, na direção do vetor U, não vai ser U sobre módulo de U? Não vai ser essas duas coisas? Logo, o que eu estou falando com essa fórmula aqui? Então, eu estou falando que o cosseno de θ pode ser determinado, porque eu só trabalhei com isso daqui, né? Eu só fui passando as coisas, fazendo um trabalho algébrico. Eu digo, então, que o cosseno de θ pode ser compreendido como o produto escalar dos vetores unitários. Na direção de V, produto escalar com o vetor unitário na direção de U. Posso entender dessa forma, tá? Tem gente que usa esse coisa assim, tem gente que usa essa notação aqui do eta, tem gente que usa também um vetor E, o vetor E, né? Fala que é desse jeito, aí fala E na direção de V, também pode ser também uma forma de se multiplicar, de se denotar um vetor unitário, né? Mas a gente não vai usar essa aqui não. A gente vai usar o eta, que eu acho mais legal. Eu posso dizer, mas qual que é a interpretação geométrica disso aqui que eu tô falando? Eu tô falando que é o seguinte, se eu tenho dois vetores aqui, tá? Eles podem estar em qualquer conformação que você quiser. Eles podem estar assim, podem estar pra lá. Ó. Eles podem estar, sabe como? Eles podem estar assim, ó. Podem estar assim, no 3D. Aí eu tô falando no 3D. Eles podem estar de qualquer jeito que você quiser colocar eles, tá? O ângulo entre eles vai ser sempre esse aqui no meio. O que eu tô falando com essas fórmulas aí? Eu tô falando que se esse aqui for o V e esse aqui for o U, eu tô falando que eu vou ter os vetores unitários deles aqui. Eu vou ter os vetores unitários. Oh, meu Deus. Eu vou ter seus vetores unitários aqui. Tá? Esse aqui vai ser, então, eta de V. Esse aqui vai ser o vetor unitário do U. Tá? Eu tenho essas coisas aqui. E lembra que eu falei no vídeo sobre vetores unitários? Que eu tenho, então, aquele círculo lá, o círculo trigonométrico lá, de raio 1. Lembra que eu falei? O que eu tô falando que o cosseno vai ser, então? Que o cosseno de θ vai ser? Vai ser o produto escalar desses vetores. Mas o que é o produto escalar desses vetores? É o módulo desse, vezes o módulo desse, né?
vezes o cosseno de θ. Mas como que a gente interpreta geometricamente isso? Significa que o seguinte, essa projeção aqui que eu estou fazendo, ela vai ser o próprio cosseno de θ. Porque isso aqui tem raio 1, né? Isso aqui tem, a distância desse aqui é 1, né? Então eu vou multiplicar qualquer coisa pela distância disso aqui e vai dar o que eu estiver multiplicando. Qualquer coisa, porque vai ser 1. Então vai ser essa distância aqui, essa distância, que não é 1, vezes 1. Então vai dar essa distância de qualquer jeito. E qual que é essa distância? Não é o diâmetro aqui desse vetor, o diâmetro não é a distância desse vetor vezes o cosseno de θ, não é? É o círculo trigonométrico aqui aparecendo, gente. Eu estou falando basicamente que eu estou pegando esses dois vetores e voltando eles para o círculo trigonométrico. Só isso que eu estou falando. Essa é a interpretação geométrica para essa fórmula aqui, tá? É simplesmente isso. Eu transformo ambos eu deixo ambos com módulo igual a 1, porque daí o cosseno do vetor, o cosseno do θ vai ser exatamente o que eu vou conseguir do produto escalar entre os vetores unitários. Tá? Vai ser o cosseno de θ. Por quê? Porque agora aqui os dois são 1. Ambas as distâncias são 1. Tá? O círculo trigonométrico está aqui. Beleza? Ó, o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico está aqui. Tá? Raio igual a 1. Beleza? Todo mundo lembra disso, né? Não sei se vocês lembram, mas espero que lembrem. Agora vamos falar a última coisa para finalizar esse vídeo, que ele já tomou bastante tempo. A gente vai falar sobre o ângulo que um vetor faz com cada eixo. Se eu tenho aqui os eixos x, z, y, x aqui, ó. Aqui é y, aqui é x, aqui é z. Se eu tenho aqui, então, os eixos, tá? Os eixos aqui. E eu tenho um vetor apontando aqui. E eu tenho um vetor apontando aqui. Então, o que eu estou querendo dizer quando eu falo o ângulo que esse vetor faz com cada eixo? Eu estou falando que o seguinte, eu estou falando qual que é esse ângulo aqui. Eu quero saber esse ângulo aqui, o ângulo com o eixo y. Quero saber esse ângulo aqui, o ângulo com o eixo z. Esse aqui é mais deitado assim. E quero saber também o ângulo com o eixo x. Tô falando disso, tá? Talvez não tenha ficado muito perspectiva, mas eu quero que vocês tentem imaginar que eu vou ter esse vetor aqui no espaço 3D. Imagina o espaço 3D aqui na minha mão, tá? Ou não, melhor. Vamos pegar uns. Ó, imagina o espaço 3D aqui, ó. Aqui. Imaginem o espaço 3D aqui. Eu vou ter o meu vetor, e esse vetor vai estar fazendo um ângulo aqui, tá? Com o eixo y, um ângulo aqui com o eixo x e um ângulo aqui com o eixo z, tá bom? Tá, beleza? É isso daí, tá? A gente pode deduzir a fórmula também, porque o seguinte, se esse aqui for o vetor v, ó, esses ângulos aqui. Tá bom? São esses ângulos aqui que eu tô falando. Quais vão ser esses ângulos? Vamos entender. Eu tô falando o quê? Eu tô falando do ângulo que o V faz com quais vetores? Vamos falar que é aqueles vetores unitários que a gente tinha visto no vídeo dos vetores unitários, parte 2. A gente pode falar que é com esses vetores que eu tô considerando esse ângulo, né? Qual que é o vetor no eixo Y? No eixo X? É o Y. O vetor no eixo Y é o J. E o vetor no eixo Z é o K. Certo? Como que calcula isso daí? Bom, cosseno de θ igual a V, produto escalar
com I, né? Vai ser esse aqui primeiro I, sobre módulo de V vezes módulo de I. Mas qual que é o módulo de I? É 1, né, gente? Então corta esse aqui. Esse módulo de I vai cortar. Inclusive, todos os vetores aqui unitários são módulo igual a 1. Então eu vou cortar, vou poder cortar todos eles. E como que vai ficar isso daqui? Agora vamos entender uma coisa. Qual que é o produto escalar de V com I? Como que eu faço esse produto escalar? Bom, se V for o vetor V1, na verdade eu vou falar assim, ó, cosseno de θ x. Eu vou falar cosseno de θ x, porque esse aqui vai ser o meu θ x. Esse aqui é o meu θ x. Esse aqui é o meu θ z. Quer dizer, o meu θ y. E esse aqui em cima é o meu θ z. Tá? Talvez tenha ficado meio pequeno, mas eu acredito que dá pra ver. Esse aqui é o θ x. É o ângulo que faz com o eixo x. Esse aqui é o ângulo que faz com o eixo y. Esse aqui é o ângulo que faz com o eixo z. Tá? Eu vou poder cortar ali, então, o módulo de I, porque é igual a 1. E se o vetor V é o vetor V1, V2, V3, aí eu faço o produto escalar dele com o I. I é qual vetor mesmo? É o 1, 0, 0, não é? Então, como que fica o produto escalar deles? Fica V1 vezes 1, mais V2 vezes 0, mais V3 vezes 0. Vai ficar só V1, que ficou V1 vezes 1, né? Ficou V1 vezes 1 mais 0 mais 0. Então, fica só V1. Então, eu posso falar que isso aqui vai dar igual ao quê? Vai dar igual a V1 sobre módulo de V. O que é V1 sobre o módulo de V? É a primeira componente do vetor unitário. Do vetor unitário que aponta na direção de V. Esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui. Imagina um vetor ali que aponta na direção de V, que é unitário, tá? Tentei fazer, mas acho que não ficou muito bom. Mas é a primeira componente desse vetor, porque é o V1 sobre o módulo de V. É a primeira componente do vetor unitário. Então, esse é o cosseno de θ x. Beleza? Essa é a primeira componente do vetor unitário. Mesma coisa, então, que eu falar que eu estou fazendo o vetor unitário na direção de V, produto escalar com I, né? Mesma coisa. E o cosseno do θ y, que é o ângulo que faz com y, vai ser exatamente a mesma dedução, a mesma demonstração. V, produto escalar com J sobre... Não vou nem escrever o módulo de J, porque eu já sei que é 1. Vai ser exatamente a mesma coisa, gente. Só que agora o J, ele é qual vetor? Ele é o vetor 0, 1, 0. Vixe, peraí que eu não tinha visto ali. Aí, ó, tá? É isso aqui. Mas agora o J vai ser o vetor 0, 1, 0. Então, quando eu fizer o produto escalar com o vetor V, eu vou obter o V2 aqui. Então, vai ficar V2 sobre o valor, né? V2 sobre módulo de V, que é a segunda componente do vetor unitário. Ou seja, a mesma coisa que o vetor unitário na direção de V, produto escalar com J. Tá? Ah, e o θ z? Bom, já deu para entender como é que vai ser, né, gente? Vai ser V escalar K sobre módulo de V, que vai ser igual a V3 agora, porque o K é 0, 0, 1. K é 0, 0, 1. Vai ser, então, V3 sobre o módulo de V, que é a mesma coisa que o produto escalar do vetor unitário na direção de V vezes o K. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que esses vão ser os valores do cosseno de θx, θy, θz. É isso que eu estou falando.
vai ser, o cosseno de θx vai ser isso aqui, V1 sobre o módulo de V. Cosseno de θy vai ser V2 sobre o módulo de V. Cosseno de θz vai ser V3 sobre o módulo de V. Então, o vetor unitário, na direção de V, ele é igual ao quê? Ele é igual a exatamente isso. V1, né, que é o vetor V, dividido pelo módulo. Dividido pelo módulo de V1. Quer dizer, módulo de V. O V1, primeira componente, dividido pelo módulo. Porque é assim que eu faço. Eu divido cada componente. Aí V2 sobre o módulo de V. Aí depois V3 sobre o módulo de V. Não é? Mas o que eu acabei de ver que é V sobre o módulo de V? É cosseno de θx. E o que é V2 sobre o módulo de V? É cosseno de θy. E o que é V3 sobre o módulo de V? É cosseno de θz. Portanto, eu estou chegando na fórmula de que o quê? Que o vetor unitário na direção... Vamos lá, vamos escrever aqui fora. Qual que é essa fórmula que eu estou determinando agora? Estou determinando que o seguinte, que o vetor unitário na direção de um vetor é igual ao cosseno, o cosseno de cada ângulo que ele faz com os eixos. Portanto, é igual ao cosseno de θ, que faz com x, do ângulo que faz com x, vírgula, cosseno do ângulo que faz com y, vírgula, cosseno do ângulo que faz com z. E essa é uma fórmula muito interessante. Beleza? Então a gente fica por aqui agora. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês consigam estudar. E a gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai falar agora sobre vetor projeção. Beleza? Então até lá.